Graça e paz do Senhor a cada um dos irmãos, amém? Vocês já perceberam que minha voz está um pouquinho estragada, não é? Andando muito, pregando muito, muita sequidão, principalmente de onde eu vim agora. Acabei de chegar de Goiânia, no encontro da Fé Reformada da primeira igreja presbiteriana de Goiânia. A umidade relativa do ar estava 14. E dizem que a partir de 20 para baixo é deserto, né? Então eu estava me sentindo realmente no deserto. No quarto do hotel, eu tomei 7 garrafas de água no quarto, para ver se conseguia esfriar um pouco a garganta. Mas, enfim, pela graça de Deus, o Senhor nos permite estar aqui. Eu quero dizer da minha alegria de poder estar aqui com os irmãos. Primeiramente, revendo, queridos irmãos e amigos da comissão executiva, alguns presidentes de sínodos, podendo rever essa casa também. Não é a minha casa, mas é a minha casa. Eu já estive aqui no SPS algumas vezes. Eu formei no Seminário Presbiteriano do Norte, na turma de 87, mas o SPS, na época, era o único seminário, junto com o nosso do Norte, que eram os seminários da Igreja Presbiteriana. Depois vieram todos os outros, o JMC, o de Belo Horizonte, assim por diante. Então, nós sempre tínhamos uma fraterna rivalidade com os irmãos do SPS. Era o Seminário do Sul, o Seminário do Norte. E, pela graça de Deus, o importante é que todos nós nos formamos para pastorear o povo de Deus na Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso é uma grande alegria, poder rever também jovens lideranças que estão aqui, estou vendo alguns seminaristas também, queridos irmãos, queridos amigos, e poder compartilhar da palavra de Deus. Como todos nós sabemos, todos os palestrantes deste dia estarão, de alguma maneira, se baseando neste livro, que é um livro maravilhoso e que eu gostaria de recomendar fortemente a compra e a leitura, primeiramente pelo autor. Dr. Paul Tripp é uma referência de pastorado, de conhecimento da palavra de Deus e, principalmente, de alguém que conhece bem aplicar a palavra de Deus de maneira pastoral. Mas, além disso, o tema é maravilhoso, porque fala para cada um de nós, tem a ver com liderança, e que todos nós, neste dia, possamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor e, principalmente, no serviço ao nosso Deus. Eu quero trazer, portanto, uma palavra de saudação de todos os irmãos que, de uma forma ou de outra, fazem o Mackenzie em todas as unidades que nós hoje atuamos, além de Higienópolis, aqui em Campinas, somos vizinhos do seminário, e queremos, em nome da chancelaria, saudar a todos os presidentes de sínodos, presidentes de presbitérios, lideranças do Estado de São Paulo, agradecendo ao Senhor por esta reunião tão abençoada. Quero também trazer, em nome do Sínodo da Paraíba, uma palavra de saudação também aos queridos, e em nome da Igreja Presbiteriana de Tambaú, em João Pessoa. Você sabe que João Pessoa é uma cidade muito feia, é uma cidade que eu particularmente recomendo que você passe longe. Só para você ter uma ideia, a água de coco lá é salgada, a água do mar é fria, a comida é horrível, o povo é antipático, não recebe bem, portanto, não é um bom destino para você passar férias. Sim ou não? Agora fazendo como cal. Eu estou fazendo a contrapropaganda, irmão, porque eu comecei a falar no Brasil todo que João Pessoa era maravilhosa, e agora, para entrar lá, tem que entregar um cartãozinho do pastor Robson, dizendo, sou amigo, posso passar? Porque senão você não passa de Pernambuco para Paraíba, nem do Rio Grande do Norte para Paraíba, está em barreira lá, tá? Mas se você eventualmente for meu amigo, eu espero que você seja, você é muito bem-vindo na Igreja Presbiteriana de Tambaú, uma comunidade de corações amigos e de braços abertos. Em 2026 estaremos completando 25 anos dessa igreja, que pela graça do Senhor, o Senhor me permitiu plantar, e sou pastor até agora lá. Eles estão abençoando a minha vida, eu também os abençoando. Sejam bem-vindos, portanto, em algum momento, quando vocês estiverem em João Pessoa, nos visite, vai ser uma grande alegria. Lá de Goiânia, de onde eu vim hoje pela manhã, nós recebemos, nos últimos 2 anos, 14 famílias. Já tem uma embaixada de Goiânia lá. E muita gente indo daquela região. Mato Grosso também, viu? Eu não posso nem passar por aquela região do Centro-Oeste e dizer que também existe água salgada e que é bom tomar banho em água salgada, porque senão o pessoal vai mesmo. Queridos, brincadeiras à parte, vamos ao nosso tema.
Nós vamos, nesta manhã, particularmente falar sobre 2 princípios dos 12 que nós temos nesse livro. E eu gostaria de começar mostrando uma imagem. Eu vou pedir ao pessoal da mídia que me ajude passando as imagens. Dê uma olhadinha nessa imagem. Que coisa fofa, né? Essa criança deve ter aí por volta de 18 meses de idade. E aos 18 meses de idade, os psicólogos, os médicos, pediatras, eles fazem um teste, que é para testar a autoconsciência das crianças. Nesse período, a criança começa a entender que entre ela e a mãe existe uma diferenciação, porque até então eles têm uma união assim quase que umbilical, embora o cordão umbilical já foi rompido, e ela começa a criar uma autoconsciência de que ela é um ser diferente de todo o entorno. E eles fazem o chamado teste do espelho. E no que é que constitui o teste do espelho? Marca-se a criança com algum tipo de marca no rosto, uma tintazinha que não lhe faça mal, uma marquinha, um adesivo, e coloca a criança diante do espelho. E se a criança está dentro do seu neurodesenvolvimento correto, vai acontecer 2 coisas. Primeiro, a criança vai com o dedinho tocar na imagem que ela vê, e especialmente na imagem que ela estranha, se ela se viu em outras vezes no espelho, que é a marquinha que foi colocada. Mas se ela estiver realmente na idade certa do desenvolvimento neuronal, vai acontecer outra coisa. Ela vai tirar o dedinho do espelho e colocar no seu próprio rosto. E o teste do espelho mostra que ela consegue distinguir, por esse gesto, a imagem do espelho da sua própria identidade. E, a partir daí, ela começa a compreender que ela é uma pessoa, que ela é um ser distinto do entorno, que ela tem uma identidade. O primeiro princípio, que é o que você vai ver agora, projetado, é o princípio que o Dr. Paul Tripp diz que é o princípio número 9, pode passar, onde diz assim: onde seus líderes buscam por identidade, isso determina como eles lideram. Onde os líderes da igreja, onde nós buscamos a nossa identidade, é exatamente o que vai determinar a maneira como nós lideramos. Por quê? O Dr. Paul Tripp diz que todos nós fomos criados com a capacidade divina de fazer sentido sobre quem nós somos na relação com Deus. Aquilo que ele chama de relação vertical. É porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e temos comunhão com Ele, que nós conseguimos compreender quem Deus é, quem nós somos e o que é a realidade. Mas aí o autor do livro diz que há um problema. É que nós fomos criados dessa maneira, mas nós não somos mais dessa maneira. Porque nós caímos em pecado. E perdemos a capacidade de, na dimensão vertical, tirar a nossa identidade pessoal da nossa relação com Deus. E aí ele estabelece o princípio de que, de uma forma ou de outra, todos nós, seres pecaminosos, com a natureza pecaminosa, caídos e rompidos na nossa relação com Deus, tentamos encontrar nas dimensões horizontais da vida aquilo que nós perdemos de maneira vertical. E aí alguns conseguem ter em si mesmos as suas próprias identidades, vivem em função da imagem que se vê no espelho. Outros buscam nos relacionamentos, alguns que são legítimos e significativos, como, por exemplo, o casamento, a paternidade, a maternidade, que estruturam com certeza a nossa vida, mas não podem nos dar a nossa identidade. Alguns buscam no trabalho, e são aquilo que alguém já disse que é um workaholic, que é uma pessoa dependente e viciada no trabalho, mas principalmente porque tira do trabalho a sua identidade. Se alguém deixar o trabalho, uma pessoa assim, ela entra em depressão, ela não consegue se reconhecer mais. Ela é praticamente um crachá. Agora, pensem aqui comigo. É possível que um líder cristão, que é pecador, porque todos nós somos pecadores, certamente regenerados pela graça de Deus,
pela obra consumada de Cristo, mas ainda em processo de transformação, porque, como nós sabemos, a justificação pela fé resolve a questão penal, jurídica que havia contra nós, que havia uma condenação do nosso pecado, e agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas não resolve a questão moral do caráter, porque nós somos transformados não pela justificação, mas pela santificação, pela qual o Espírito aplica a palavra ao nosso coração. Então, ainda que sejamos regenerados, somos pecadores, falhos, imperfeitos, e ainda que tenhamos títulos, reverendo, presbítero, diácono, presidente de SAF, presidente de UPH e qualquer coisa que o valha, que estabelece na nossa horizontalidade os títulos e funções que nós temos, nós sabemos que também continuamos em processo de transformação. E a pergunta é, será que nós estamos cometendo aquilo que Paul Tripp diz que é substituir a identidade vertical por essa identidade horizontal de ser líder? E, consequentemente, quando fazemos assim, nós estamos tornando a nossa liderança um ídolo em si mesmo? Esse é o primeiro questionamento que eu gostaria que você fizesse nesta manhã desse longo dia, em que certamente o Senhor haverá de exortar o seu coração e trazer a palavra dele aplicada ao seu coração. Porque sim, queridos, a resposta é sim. É possível que nós estejamos retirando do exercício da liderança, do cargo, da função que nós exercemos, a nossa identidade. E isso explica em muito determinadas coisas que acontecem e que nos fazem muito mal. E fazem muito mal ao povo de Deus. Então, eu gostaria de usar essa ideia de que nós estamos como diante de um espelho, com a nossa face diante desse espelho, mas iluminados por uma fonte de luz que não deixa dúvida que ficará evidente diante do espelho as nossas rugas, as nossas manchas externas, que todos reconhecem quando nós exercemos a nossa liderança, mas principalmente uma luz penetrante, que é a luz da palavra de Deus pelo seu Espírito, que vê a nossa natureza não na nossa face, mas no nosso coração. E é em busca das motivações mais profundas do nosso coração que eu gostaria de, então, tocar inicialmente sobre liderança, sobre esse princípio, onde você e eu, onde os líderes da igreja buscam por identidade, isso determina sempre como é que eles lideram. Portanto, tanto o livro como essa nossa participação aqui, que traz o contexto desse exercício da liderança na vida de cada um de nós, nos leva a nos vermos nesse espelho. E, como nós iremos falar sobre a questão do serviço, a também tocar na imagem que nós projetamos e depois tocar em nós mesmos, para ver se realmente temos consciência de quem nós somos. No prefácio do livro, o autor Paul Tripp diz que o Evangelho é uma identidade viva para todos os que creem. Ou seja, ele afirma que em Cristo nos tornamos gloriosos e cheios de um novo potencial. Segundo Coríntios 5,17, diz que se alguém está em Cristo, nova criação ou nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Pela redenção, as marcas da queda vão sendo tratadas e nós estamos nesse processo. Mas isso é verdade, por um lado, e nos coloca diante de um desafio, que é todo o tempo estarmos olhando para esse espelho da palavra de Deus, iluminados pela luz do Espírito Santo, que mostra-nos claramente quem nós somos e que todos reconhecem, porque está patente na nossa face, naquele espelho, e a nossa face naquele espelho é o exercício da nossa liderança, mas também, de maneira mais profunda, projeta luz sobre o nosso coração, e no nosso coração está o caráter, algo que só Deus pode ver. Portanto, isso é verdade para aqueles pecadores remidos a quem nós servimos na igreja,
amanhã, por exemplo, lá na igreja em que cada um de nós se congrega, e que estarão sentados ouvindo a ministração, o louvor, a palavra, participando do culto e adorando o nosso Deus, mas isso também é verdade em relação a nós, no que se refere à limpeza profunda que precisamos ter nesse espelho. É verdade para nós também com a limpeza profunda que precisamos ter no caráter sobre o qual essa luz do Evangelho é projetada. E o problema não está na luz divina, que expõe as nossas limitações, nem no espelho da palavra. Como Paulo diz, a lei é boa, porque se ela não dissesse não cobiçarás, eu não sabia que teria um coração cobiçoso. Mas está, sem dúvida alguma, em nós, nas fissuras desse caráter que está sendo transformado por Cristo, nessa identidade interior que só Deus enxerga. E então é desse ponto de partida, queridos, que eu lhe convido a caminhar comigo nesses próximos minutos, destituído de qualquer pretensão, de qualquer auto-engano, de que porque somos líderes, nós somos melhores ou superiores àqueles que nós lideramos, porque nós também somos vasos de barro, nós também temos um espelho borrado, nós também temos um caráter deformado e fissurado, que está sendo transformado até aquele momento em que sejamos cristãos maduros à semelhança de Cristo, como ele mesmo diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Essa consciência pode nos ajudar e nos livrar do auto-engano, e pode nos ajudar e nos livrar de liderar o povo de Deus, como Deus deu a cada um de nós a função, nas várias atividades que exercemos, baseados não num auto-engano, mas numa sinceridade diante de Deus. Eu gosto muito da maneira como Paul Tripp fala, quando ele diz, por exemplo, num desses princípios, num dos capítulos, o seguinte: esse foi um capítulo muito difícil para mim, para que eu escrevesse. Porque eu escrevo não para condenar, mas para encorajar. E o que eu gostaria nessa manhã, nessa primeira palavra, é que aquilo que eu estou falando encorajasse você, lhe tirasse do eventual auto-engano, de procurar na sua liderança aquela identidade que só em Cristo nós temos, mas que isso não seja devastador para você, como algumas vezes tem sido para nós, à medida que envelhecemos e olhamos no espelho e encontramos as rugas do nosso rosto. E muitas vezes temos que admitir que envelhecemos. Deus certamente não faz cirurgia plástica na face do líder. Certamente Deus faz cirurgias profundas de correção no nosso caráter. E é lá que está o nosso olhar nessa manhã. Portanto, o tema que me parece unir essas duas ideias que me foram colocadas pela distribuição dos temas, que é a ideia de liderança e de serviço, é que a alegria que motiva o coração de um líder é a de ser verdadeiramente um servo. Eu creio que já está aí na próxima projeção esse tema, que a alegria que motiva o coração de um líder cristão, desculpa aí, está correto, é a de ser verdadeiramente um servo, porque como servo nós conseguimos ter a verdadeira identidade que Deus nos dá. Para isso eu gostaria de expor os dois textos que o Dr. Paul Tripp coloca nos capítulos, e eu lhe convido então a abrir a palavra de Deus, depois dessa longa introdução que de maneira muito graciosa você me deu a oportunidade de ouvir, ou deu-me a oportunidade de falar e você, obviamente, ouvir. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, onde nós iremos ler a palavra de Deus. O texto Marcos, capítulo 9, 30 a 36. Marcos, capítulo 9, 30 a 36. Marcos 9, 30 a 36. Por favor, acompanhe a leitura da palavra de Deus, quando diz assim:
Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Eles, era Jesus e os seus discípulos. E Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. E então, chegando a Cafarnaum, quando eles estavam em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? E eles guardaram silêncio. Porque no caminho eles haviam discutido, diz Marcos, sobre quem entre eles era o maior. E assentando-se então, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e será o servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles e pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo, e quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também recebendo aquele que me enviou. Essa é a primeira ocasião em que Jesus, de maneira mais explícita, deixa claro a iminência da sua morte na cruz do Calvário. E, curiosamente, conforme o próprio Dr. Paul Tripp estabelece, ao tomarem conhecimento desta frase de Jesus tão forte, quando diz que o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará, só resta 2 opções que podem explicar a insensibilidade e indiferença deles diante dessa frase. A primeira é que eles não entenderam nada ainda de que Jesus, como Filho do Homem, haveria de dar a sua vida em favor deles. Mas a segunda é que eles até tinham uma ideia, porque, afinal de contas, alguns tempos bons já tinham passado, desde a ideia de que eles começaram a seguir até esse momento da história de Jesus. Nós estamos no último ano do ministério de Jesus. Muito provavelmente eles tinham uma ideia de que esse Filho do Homem, a expressão que vem lá do Velho Testamento, se referia ao próprio Messias e que particularmente era aquele Jesus de Nazaré a quem eles serviam. E seguiam há quanto tempo? Mas talvez eles estavam tão imbuídos e ensimesmados acerca deles próprios, da identidade que eles tinham como seguidores de Cristo, que eles não perceberam o quanto isso era dramático de ouvir, que aquele com quem eles tinham caminhado já há 3 anos, em algum momento iria ser morto de maneira injusta e cruel, e os seus pecados seriam perdoados nele, mas a convivência com eles, física, presencial, encarnada, se extinguiria. Dr. Paul Tripp diz que aquela indiferença, aquela insensibilidade era porque eles estavam tão imbuídos e encharcados do eu deles, que ao invés de ficarem chocados e tristes por causa do sofrimento que o Senhor havia de anunciar, eles discutiam, diz o texto, entre eles, sobre quem teria a primazia sobre os demais. Enquanto tudo aquilo se descortinava, e ficava claro que Jesus não estaria mais com eles, e seria injusto e cruelmente morto, eles estavam totalmente embriagados pela ideia de que um deles deveria suceder Jesus e ter sobre todos os outros a primazia. Perceba como essa dinâmica acontece, e como facilmente aqueles 12 descolam o seu senso de identidade, de quem eles eram, e o seu senso de serviço, o que eles fariam da pessoa do Redentor. Perceba como eles não conseguem entender aquilo que Jesus havia se encarnado para ser e fazer, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E embora já tivessem ouvido isso, eles não conseguiram entender que a identidade da missão de Jesus determinava a identidade da missão deles. E eles descolam o senso de identidade e de serviço deles da identidade e do serviço que Jesus havia prestado até eles. Por isso, é tão fácil perceber como eles imediatamente esqueceram aquelas palavras duras que ouviram do Senhor Jesus, dramáticas, assim dizendo, para focarem exclusivamente
em si mesmos. O texto diz que eles não entendiam o que ele queria dizer, verso 32, mas tinham receio de perguntar-lhes. E então, ao chegar em Cafarnaum, verso 33, Jesus, de maneira proposital, inverte a dinâmica do silêncio na direção da fala e pergunta para eles o que é que vocês estão discutindo no caminho, ou que estavam discutindo no caminho. Novamente, o silêncio se torna a dinâmica daquela relação, porque, segundo o registro de Marcos, eles estavam discutindo justamente quem dentre eles seria o maior. E então Jesus, que discerne o coração deles, como a luz que ilumina o nosso rosto interior diante do espelho, ele mostrou que liderar na cabeça deles estava relacionado a poder, a posição, a direitos, a prestígios, a privilégios. Mas Jesus está querendo ensinar que um verdadeiro líder sabe que pessoas não são objetos do seu poder ou do seu controle. Não podem ser objetos da sua manipulação egoísta, ambiciosa e vaidosa, para atender projetos pessoais do poder e do interesse dessa pessoa. O foco, Jesus coloca, é no sacrifício e no serviço. Por isso que ele diz, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E aqui ele usa a palavra que no outro princípio, que é o princípio do serviço, é a palavra doulos. Nós temos algumas palavras no grego para expressar a ideia de serviço. Nós temos, como foi falado na devocional, a palavra diáconos, que estabelece mais a dinâmica do serviço que nós fazemos. Por isso que o texto de 1 Coríntios 12 diz que nós temos várias diaconias, ou seja, vários tipos de serviços diferentes. Mas é a palavra doulos, aquela palavra que caracteriza a relação de subordinação completa, de poder e domínio e de controle do Senhor sobre o servo. E é esta palavra que ele usa aqui quando diz que aquele que quiser ser o primeiro seja o doulos de todos. O que é uma expressão, digamos assim, enigmática. Por quê? Porque ninguém poderia ser doulos apenas ninguém poderia ser doulos de todos, porque alguém pertencia a alguém. Comprado no mercado de escravos, o doulos era doulos do seu senhor e de ninguém mais. Jesus então diz, não, no serviço cristão, ao ser doulos, servo do Senhor, você se torna servo dos servos do Senhor. Na verdade, sendo servo dos servos do Senhor, você se torna, portanto, o menor dentre todos, porque você serve a todos. Jesus também está invertendo a ideia de que isso é prestígio, de que isso é poder, é controle, porque, de fato, o servo não tem poder e nem tem controle, sequer sobre a sua própria vida. Ele não consegue manipular nem o seu próprio futuro, nem o seu próprio destino, e muito menos daqueles a quem ele serve. Quando nós somos eleitos líderes do povo de Deus, nós precisamos relembrar, e se você tiver vários mandatos, ou uma história, uma grande história de serviço, que lá no início, sejamos francos, lá no início, essa ideia era mais evidente para nós. Nós nos sentimos privilegiados a primeira vez que nos foi dado por um pastor, por um conselho, por um grupo de irmãos, o direito de liderar. E, em grande parte, esse senso de privilégio, de poder liderar, servindo o povo de Deus, é o que nos trazia a grande motivação para servir, que é a alegria. Em algum momento da estrada, queridos irmãos, a mosca azul pousou no nosso coração. E, ao invés do senso de serviço, nós começamos a ter um senso de se servir da liderança que nos foi dada. A vaidade encontrou o caminho para o nosso coração. A ideia de que as pessoas se submetem à nossa liderança
e nos obedecem. Nós as direcionamos e elas vão. Nós estamos à frente e elas nos seguem. É absolutamente apaixonante e atraente para o coração pecaminoso de um homem ou de uma mulher quando está liderando. Quando a gente diz que o poder corrompe, a gente está falando exatamente da ideia de que, falhos e fracos como somos, atraídos facilmente pelo nosso próprio coração cobiçoso, a liderança é um caminho perigosíssimo. Seria mais simples para a sua vida espiritual você jamais liderar, jamais ser atraído pela ideia de que liderando você pode, ao invés de ser o primeiro dentre todos, ao invés de ser o servo de todos, você se tornar o primeiro dentre todos. Esses homens largaram tudo e seguiram a Jesus, quando pela primeira vez Jesus disse: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Mas menos de 3 anos depois, eles estão discutindo, diante da morte do Redentor, quem vai ser o maior dentre eles. O que aconteceu em 3 anos? O que aconteceu em 3 anos é o que pode estar acontecendo no meu e no seu coração nos últimos tempos. E nós precisamos ser honestos com isso. Porque se a nossa liderança se confunde com o poder, com o prestígio, com o controle, com a dominação e com a primazia da função que exercemos, e até nos sacrificamos para servir, supostamente porque somos abnegados e altruístas, mas o Deus que projeta luz no nosso caráter sabe que, na verdade, é uma troca insidiosa, vaidosa, cheia de ambição, em que nós nos sentimos importantes porque estamos servindo. Nessa hora, queridos, é preciso fazer silêncio e escutar Jesus dizendo: o que é que você anda conversando no caminho com os seus colegas de liderança? O que é que você anda conversando com as pessoas que, como você, lideram? Porque onde você estiver buscando a sua identidade, isso vai determinar como você lidera. A alegria que motiva o coração de um líder cristão é a de ser, conforme a palavra do Senhor nos ensina, verdadeiramente um servo de Deus. E aqui Paul Tripp deriva para a parte que é do serviço. E nessa parte que está no serviço, ele fala sobre as razões por que nós podemos perder de vista que liderar é servir, e servir é estar disposto a sofrer. Ele fala de algumas coisas que são importantes e que é preciso que a gente atente. Ele diz, por exemplo, que é possível que a gente esteja perdendo esse senso pelo medo de perder aquilo que supostamente já obtivemos no exercício da nossa liderança. É quando nós buscamos horizontalmente o nosso senso de valor, a nossa razão para seguir em frente, o nosso descanso interior, a nossa segurança, e, consequentemente, nós começamos a perceber que é importante vigiar e atentar para as opiniões, as respostas, as reações e as situações das pessoas que nós lideramos, que se tornam termômetros que nos dão o senso de que nós estamos realmente sendo eficazes. Alguns chamam isso de temor dos homens. O temor dos homens é aquela capacidade da gente estar fazendo pesquisa de opinião junto aos nossos liderados para ir ficar aferindo o grau de eficácia, de valor que nós temos como líderes. Isso é me permita a palavra, isso é uma embriaguez, uma volúpia da alma, porque quanto mais necessitamos do elogio e do reconhecimento dos outros, mais inebriados e carentes nós somos desse elogio e desse reconhecimento. É preciso extirpar isso, irmãos. Existe um caminho. O caminho é olhar para Cristo, o servo sofredor,
que em determinado momento disse: o que diz o povo que eu sou? Mas diante da certeza, que obviamente ele já tinha como Deus onisciente, de que aquela resposta que veio era superficial, porque eles não caminhavam com Deus, ele se volta para os seus discípulos e pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? Jesus não estava fazendo uma pesquisa de opinião, Jesus estava em busca de uma constatação da parte deles acerca do que é que eles reconheciam ser Jesus para eles. Eis aqui o grande desafio, irmãos, é que ao invés de buscarmos horizontalmente esse excesso de atenção, de resposta, de reação, essa aferição completa, essa coisa infantil de olharmos para o olho das pessoas e vermos se elas estão brilhando, se elas estão batendo continência e dizendo sim, Senhor, sim, Senhora, e fazendo aquilo que nós queremos que elas façam, o que nos torna líderes inseguros, sem paz de espírito e ansiosos, que nos apegamos ao poder e nos apegamos ao cargo, porque ele acaba nos definindo quem somos. É preciso, de repente, largar tudo isso aos pés da cruz e dizer assim: eu sou quem o meu Senhor diz que eu sou, e eu sirvo porque Ele é o servo sofredor. E eu quero também entender que a alegria de um verdadeiro servo não é o poder, como está projetado aí, não é o controle, não é a aclamação, não é o conforto, não é a facilidade. A alegria de um verdadeiro servo não é a posição que ocupa, é o serviço que oferece a Deus. Por isso ele diz que esse medo precisa ser flagrado. Ele fala de um outro obstáculo que ele chama de orgulho. E ele diz o seguinte, que quando o líder aceita o crédito pelo que nunca poderia ganhar, produzir ou alcançar por conta própria, vendo-se mais essencial ao ministério do que ele realmente é, atribuindo a si mesmo mais poder do que realmente é dele, o nome disso é orgulho. A palavra de Deus diz que o Senhor não dá a sua glória, não compartilha a sua glória com ninguém, e nós sabemos disso. Mas também não é simplesmente colocando para a glória de Deus, ou lembrando do solo e del glória, e usando esses chavões após cada frase, que de fato nós estamos vivendo para a glória de Deus. Nós podemos estar nos enganando, irmãos, e querendo uma pequena comissão da glória de Deus, nem que seja 10%, por tudo aquilo que é feito. E tudo aquilo que sai da glória de Deus e supostamente é roubado por nós, é maldição que trazemos ao nosso coração e ao nosso exercício de liderança. É preciso ter o reconhecimento que um homem como Paulo tinha, e vamos e convenhamos, se tinha alguém que poderia ser orgulhoso, seria Paulo. O homem escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento, plantou igreja em 3 continentes, o maior teólogo do cristianismo, a maior figura do Novo Testamento após o próprio Senhor Jesus. Se nós tivéssemos que escolher um papa, seria Paulo, não seria Pedro. E a Bíblia diz que ele se considerava o pior dos pecadores, e tudo aquilo que ele consideraria, poderia considerar como motivo de orgulho, ele pegou e jogou na lata de lixo. A expressão que ele usa é que ele jogou na lata de lixo, ele considerou como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Deus nos desafia a um caminho de humildade, irmãos. Humildade não é autodepreciação, não é você ser ingrato com os dons e competências, com os carismas, com as diaconias que você exerce. Não é estar toda hora dizendo modéstia à parte. Gratidão é reconhecer, sim, que Deus lhe capacitou, lhe deu os dons, mas como é um presente, é a Ele que deve se dar a glória. É um meio e não um fim em si mesmo. O serviço do líder cristão, e eu costumo dizer, que posição difícil é essa de liderar? É sempre andar no fio da navalha, irmãos. Se nos esquecemos disso, os pés resvalam e nos cortamos no nosso próprio serviço, rasgamos a nossa pele e o nosso coração, seja pelo orgulho, pelo medo, pela vaidade.
É uma posição de liderança que muitos desejam e ambicionam. Mas aqueles que eventualmente exercem, e eu estou falando para líderes, precisam estar todo o tempo vigiando e orando para não cair em tentações, porque aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. A razão é porque nenhum de nós, irmãos, diz o Paul Tripp, tem o poder de criar essas mudanças que só Deus opera. Nenhum líder aqui é capaz de determinar os nossos resultados. Ninguém aqui pode controlar a reação das pessoas a quem nós servimos, muito menos o fluxo dos acontecimentos. Deus nos chamou para ser semeadores. Deus nos chamou para ser pescadores. Se há algo imprevisto, incontrolável, é o fruto de uma semeadura. E o fruto de uma pescaria, você lança as redes, você não tem garantia que virão peixes. Você lança a semente, você não terá garantia que aquela semente frutificará 100. Por quê? Porque Deus quer dar a cada um de nós o senso de que nós não controlamos nem as pessoas, nem os processos, nem os resultados. Isso nos dá paz de coração, irmãos. Não existe posição de maior paz para o líder do que a posição de ser servo. Minha velhinha mãe, com seus 86 anos, diz assim que nunca teve problema em relação a trabalhar na igreja. Ela diz assim, ela é do interior, ela diz assim, se me mandam amarrar o jumento nesse toquinho, eu amarro. Se é para tirar e colocar naquele outro, eu também amarro. Porque ruim é quem quer mandar. Obedecer é a melhor posição do mundo. O grande problema é porque nós, como líderes, algumas vezes precisamos mandar, não é verdade? Precisamos dar direção, fazer planos, ordenar ações. Isso nos dá a falsa pretensão de que nós controlamos. Mas a paz no líder que tem a sua identidade em Cristo e serve o povo de Deus, colocando as coisas no lugar que o verdadeiro Senhor coloca. Paul Tripp diz que um dos outros sinais, ou ídolos, como ele coloca em outros textos da sua escrita, é o controle. Ele diz que todo líder em toda a comunidade ou está descansando no completo e perfeito controle do Pai sobre todas as coisas e pessoas, ou ele está buscando assumir o controle. Eu tenho certeza que você, se for um bom motorista, sabe que o pior lugar para um bom motorista é o lugar do passageiro no banco da frente. Porque ou você confia que aquele sujeito que está com a direção nas mãos dirige tão ou melhor do que você, ou você aperta o acelerador, você aperta o freio, você dirige sem dirigir. E tem coisa mais ridícula, se tivéssemos uma câmera em cada carro em que nós estamos assentados no banco do passageiro e que nos filmasse nas nossas reações absolutamente inúteis, né? Nós metemos o pé no freio, mas não somos nós que freamos. Nós aceleramos, mas não somos nós que aceleramos. Nós viramos o volante e até fazemos assim, mas nós não controlamos absolutamente. Alguém está no controle. A pergunta é, no nosso ministério, existe paz no coração porque o controle está no Senhor? Ou nós precisamos estar no controle? Todo líder, portanto, que está buscando firmeza de coração, seja verticalmente ou horizontalmente, e quando você olha horizontalmente e deseja mais controle sobre as pessoas, planos e circunstâncias, do que qualquer líder qualificado, e principalmente do que o maior líder de todos, que é o próprio Senhor a quem nos servimos, isso tudo nos traz sintomas de medo, de pavor, de perder esse controle como se o controle nos controlasse. É mais ou menos como o dinheiro. Quando deixamos que o dinheiro, que é um excelente servo, encontre o caminho do nosso coração, ele se torna um terrível senhor.
Quando a nossa liderança é uma liderança de controle, e esse controle encontra no nosso coração um coração ansioso e desejoso de controlar, imediatamente nós nos tornamos servos do próprio controle que queremos ter. E eis aí o grande e terrível final da nossa liderança. Portanto, quando nós olhamos para esses dois princípios, de que um chamado à liderança na igreja é um chamado a uma vida de disposição para o sacrifício e o serviço, e que onde encontramos a nossa identidade, vamos encontrar, sem dúvida alguma, a maneira como lideramos, nós vamos chegando ao final e chegando a algumas conclusões. Quando Deus chama o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 9, nós sabemos que foi um chamado dramático, e Paulo é um daqueles que foi chamado para ser do Senhor e imediatamente chamado para liderar. Não teve tempo de licenciatura ao ministério, não teve ida para o seminário. Deus o chamou enquanto o salvou e salvou enquanto já estava duplamente chamando-o para o serviço. Nós sabemos a história de como ele era um homem perseguidor, como Saulo de Tarso, preposto do Sinédrio, com cartas precatórias na mão, para arrastar preso aqueles que eram do caminho e que viviam em Damasco. E nós sabemos como foi dramática a sua conversão. Mas mais do que isso, foi dramático o pós-conversão, quando ele entrou em rota de colisão com seus antigos companheiros de perseguição, que obviamente o começaram a ver como traidor, e entrou em rota com a desconfiança, em conflito com a desconfiança dos novos irmãos em Cristo, que obviamente achavam que ele era um fake, que ele era um espião fingindo ser cristão. Deus usa dois homens para abençoar naquele momento a vida de Paulo. E eu quero dizer para você que a gente escuta a história de Paulo, mas a gente não pode perder de vista a presença naquele momento de dois desses homens, Ananias e Barnabé. Deus usou Ananias dizendo: vai lá no caminho de Damasco, orar por um homem que está cego, mas a razão disto é porque ele será um instrumento para levar o meu nome perante os reis, perante os de Israel, os filhos. E no verso 16 ele diz: e eu lhe mostrarei quanto importa padecer pelo meu nome. Veja, o chamado de Paulo estava associado ao serviço sacrificial. E Deus então usou um outro homem, chamado Barnabé, o filho da exortação. Barnabé talvez seja do Novo Testamento o personagem mais subestimado. Ele não era apóstolo, ele não era coluna da igreja, mas ele era o homem certo, no lugar certo, com a disposição certa para cumprir a obra certa, em vários momentos da história do livro de Atos. Ele aparece inicialmente no início lá do livro de Atos, fazendo o contraste na narrativa de Lucas com aquilo que Ananias e Safira fizeram de errado. Porque diz o texto que ele vendeu um campo e pegou todo o valor e deu aos pés dos apóstolos. Logo depois conta-se a história de Ananias e Safira. O recurso que Lucas está usando ali é um recurso de contraste na narrativa. Eu vou contar para vocês a história de um casal que fez errado, mas antes eu quero contar para vocês a história de um homem que fez certo. E até então Barnabé era apenas um José, e recebeu esse apelido porque os próprios apóstolos o reconheceram como filho da exortação, filho do consolo, filho do conforto, filho do apoio. Mas veja, ele aparece ali e depois desaparece, ele submerge na linha da história que Lucas está traçando no livro de Atos, e ele só vai aparecer agora, nesse momento em Atos capítulo 9, porque é ele, irmãos, é ele, o Barnabé, que coloca Paulo debaixo do braço, leva-o para os apóstolos em Jerusalém e atesta como um fiador que aquele homem realmente tinha se convertido. Diz o texto que foi ele que deu credibilidade diante dos apóstolos à conversão de Paulo. Se não fosse Ananias,
Se não fosse Barnabé, servos que lideraram porque influenciaram o grande líder Paulo nos bastidores da sua conversão e do seu chamado, não haveria o apóstolo Paulo. E eu quero dizer para os irmãos, nós não precisamos de tantos Paulos hoje, mas nós estamos precisando de muito Barnabé. Nós estamos precisando de gente que lidere, seja na igreja local, no ministério, qualquer que seja, em que nós estamos envolvidos, com a disposição de servir aos servos que lideram, como Barnabé serviu. Ele talvez seja a melhor encarnação no Novo Testamento, depois do próprio Senhor Jesus, de alguém que lidera, porque obteve a sua identidade da comunhão com Deus e exerceu o seu serviço de maneira sacrificial. Portanto, que Deus levante aqui muitos Barnabés, homens e mulheres, que tenham essa disposição de ter a sua identidade vinda de Cristo e que liderem o povo de Deus com um espírito sacrificial, não pelo poder, nem pelo prestígio, nem pelo controle, mas simplesmente pela alegria, que é a grande motivação de quem serve ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu lhe convido a orar nesse momento. Ó Deus amado e querido Pai, nós somos tão pequenos, ó Pai, que a semelhança do teu servo Paul Tripp, nós nos sentimos constrangidos quando pregamos esta palavra, lembramos desses princípios, concordamos com eles e dizemos amém a eles, mas contemplamos o nosso próprio coração naquele espelho do nosso homem interior, que o Senhor e só o Senhor vislumbra, e encontramos que ainda estamos muito aquém, Pai, desse espírito de serviço, destituído do desejo de primazia. Ó Deus, perdoa-nos quando queremos parte da Tua glória, perdoa-nos quando, de maneira insensível e indiferente ao grande drama da redenção, nós estamos pensando em nós, não como coadjuvantes, mas como supostos e usurpadores protagonistas, porque só Tu és o protagonista dessa história, só Tu és o Senhor desta igreja, só Tu és o cabeça desse corpo, só Tu és o rei desse reino, e nós somos apenas súbditos, membros e servos. Ajuda-nos, ó Pai, a relembrar a alegria bendita daquela primeira vez, quando fomos imbuídos de uma função de liderança, e como isso trouxe alegria ao nosso coração. Perdoa-nos se no caminho nós achamos que nós é que controlávamos, que nós é que controlamos, dominamos, e que nós somos aquilo que nós fazemos como líderes. Perdoa-nos, ó Pai, e restitui a alegria do serviço ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai.